Há aproximadamente uma semana, qualquer dirigente do Flamengo que fosse perguntado sobre a possibilidade de contratação ou de recontratação do atacante Michael, diria para você o seguinte: olha, não dá, está muito caro mesmo. Foi o que eu ouvi, inclusive, de um importante cartola rubro-negro dias antes do jogo em que Everton Cebolinha se contundiu gravemente, que foi o jogo contra o Palmeiras, do domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro. A lesão do principal ponta do time rubro-negro da temporada, o principal atacante de lado, digamos assim, que era Cebolinha, destaque da equipe em 2024, mudou, evidentemente, radical e apressadamente os planos do Flamengo para o restante da temporada. E por isso, Michael voltou à pauta e deverá ser anunciado pelo Flamengo nos próximos dias, como importante contratação para a sequência de 2024. Aí você vai perguntar, mas Mauro, não era caro? O que mudou? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que tem o apoio do Rei do Pitaco. No Rei do Pitaco, você pode aproveitar as pechinchas. Por exemplo, se liga nessa aí. Uma finalização de Bernardo Silva no jogo contra o Chelsea, primeiro clássico da Premier League 2024-2025. Gente, é muito pouco provável que o Bernardo Silva não finalize nenhuma vez. Então, é praticamente certo que ele vai finalizar. Então, já sai daí com uma possibilidade, você começa com a possibilidade real de já sair ganhando, né? Remota a possibilidade do português não arrematar nenhuma vez contra a meta do Chelsea. E isso combinado com uma vitória do Flamengo no clássico contra o Botafogo, né? Que é fora de casa, então paga melhor e tal. 5,49 por real pitacado. 5,49. Excelente oportunidade aí, né? De você se dar muito bem no Rio do Pitaco. São muitas outras possibilidades. Você pode navegar à vontade, aproveitar as pechinchas que ficam logo no alto ali do aplicativo, na parte superior. E não só do futebol, mas em outros esportes também pode dar a sua pitacada para se dar muito bem nesse fim de semana de muito futebol, com a volta dos campeonatos europeus. Então, para quem quer pitacar no futebol, é uma fartura, né? Volta da Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, a bola rolando na Europa. Enfim, é o momento de retomar as atividades, você que gosta de pitacar no futebol. Então faça o download do aplicativo, o link está nesse QR Code que você vê aí na sua tela e também na descrição desse vídeo. O Rei do Pitaco é parceiro aqui do youtube.com/barra Mauro César e você pode se dar muito bem. Aproveite as oportunidades que o Rei do Pitaco te oferece nesse final de semana com a volta dos campeonatos mais importantes na Europa. Gente, o que acontece? É, seria absurdo dizer que o Flamengo não gostaria de ter a volta do Michael. O jogador deixou uma imagem muito positiva quando foi embora. Foi importante em vários momentos, teve ótimo desempenho. É bom lembrar que o Michael tem uma história importante no Flamengo, porque ele chega do Goiás e depois de uma entrevista que ele concede até ao Barbacast, dando aqui o crédito, ele fala com todas as letras que ele passou por um momento de depressão, que sentiu a pressão, né, da responsabilidade, a mudança para o Rio de Janeiro, contratado por muito dinheiro, a torcida esperando muito dele. Ele não funcionava no começo, isso o atrapalhou muito. E aí, no começo da temporada de 2021, né? O Flamengo, pandemia, aquela história toda, no começo da temporada 2021, quando o Rogério Ceni era o técnico, você vai se lembrar, ele volta das férias antes do tempo e joga algumas partidas junto com os moleques da base, os meninos da base que fizeram, como o Flamengo tem feito quase todo ano, né? Os primeiros jogos daquela temporada. E começou a se sair muito bem. Durante um bom tempo, ele foi o líder de assistências do Flamengo na temporada, porque ele começou ali dando passe para gol, fazendo alguns gols, e depois que sai o Rogério e chega o Renato Portaluppi, ele cresce ainda mais, até pela maneira como o time do Renato jogava. E tem dois aspectos. Um, o time era mais vertical, então favorecia muito o jogo do mano a mano dele, do tal do um contra um, né? Que ele é bom nisso, um jogador de drible e velocidade. E também porque o time do Renato não era um time tão harmônico do ponto de vista da organização do jogo, da construção. Era um time mais de ímpeto, mais correria, e aí aquilo favorecia muito. O Flamengo até dependia muito do estilo do Michael. Então a coisa se casou ali. Não resultou em títulos, mas ele saiu bem. Aliás, ele quase faz um gol de título da Libertadores, né? Ele teve aquela chance no final do jogo contra o Palmeiras, no tempo normal, e acabou chutando a bola para fora. Se ele faz o gol ali, está na história da competição, na história do Flamengo. Talvez nem fosse vendido, porque ia virar um ídolo muito maior do que um jogador de destaque que ele foi durante aquele período. Então, é claro que o Flamengo gostaria de contar com ele. Em nenhum momento, nenhuma pessoa que falou comigo sobre o Michael falou: não, não queremos, joga nada disso, nada disso. Pelo contrário, ele deixou uma imagem legal. Mas o que está acontecendo nesse mercado? O jogador, quando fica livre e ele está por se desvincular do Al Hilal, que nesse sábado ganhou a Supercopa Saudita em cima do Al Nassr, lá do Cristiano Ronaldo, né? O time do português Jorge Jesus segue colecionando títulos, né? E
ele está então por se desvincular da equipe que tem dominado o futebol da Arábia Saudita nesse momento de bolha do futebol naquele país do Oriente Médio. E então vai ficar livre do mercado. O que, que tem acontecido que muitas vezes o torcedor não entende? O jogador livre não é livre, livre assim, vem, paga o salário, não. O que tem ocorrido cada vez mais é que o jogador, no caso, seus representantes, quando negociam com o novo clube, eles argumentam mais ou menos nessa linha que eu vou explicar agora. Digamos que o jogador vale 5 milhões de euros, tá? No mercado, foi vendido por 5 milhões. Aí termina o contrato e tal, e está livre ali e tal. Aí o outro clube quer contratá-lo. Em geral, o empresário fala: tá bom, você paga então pela compra do passe do jogador, como era antigamente, pelos direitos federativos. Não, mas ele está livre. Não, você paga por ele, vai ser muito mais barato do que comprando de um outro clube. Na última negociação, ele custou 5 milhões. Vamos fazer por 2,5, por 3, por 2, enfim. Aí vem uma negociação. Isso, em geral, não é pago ali na bucha. Isso acaba sendo diluído no salário. E aí o jogador fica muito caro. E foi isso que um dirigente do Flamengo me explicou muito claramente. Falou: Mauro, interessar interessaria, mas vai ficar muito caro. Vai ficar fora do nosso planejamento. Bem, e o que aconteceu de lá para cá? O Cebolinha se machucou, o Flamengo teve que correr atrás de jogadores e o Michael, em tese, é um jogador que pode se encaixar rapidamente, conhece o clube, né? Conhece a torcida conhece ele, pode se adaptar ali ao modelo do Tite. Certamente se aprimorou muito jogando com o Jorge Jesus, que é um técnico exigente, que tira muito dos jogadores, e passou esse tempo todo lá na Arábia Saudita jogando com o JJ. Então deve voltar até como um jogador melhor, eu imagino. É difícil falar pelas observações de Campeonato Saudita, porque é outro campeonato. O campeonato tem estrelas, mas tem muitos jogadores que são sauditas, nem que não são muito brilhantes, digamos assim. Então, não é uma régua muito precisa para você medir. Mas é muito provável imaginar ele um jogador até mais completo, mais maduro. Ele é um jogador que não teve base, ele começou já da várzea profissional. Enfim, tem uma grande história até esse rapaz, né, de vitória na vida, né? Pelo que ele vem conseguindo, de onde ele saiu, onde ele chegou. Mas, enfim, então é uma solução meio que óbvia até. Mas como resolver isso? A informação que eu obtive nesse sábado foi de que houve uma aproximação entre aquilo que o Flamengo se propõe a pagar e o que Michael pretende receber. Ou seja, cede daqui, cede dali, reduziu, segundo me disseram, bem em relação àquilo que os dirigentes imaginavam inicialmente, e aí começa a viabilizar o negócio. E o Flamengo precisa contratar um atacante para o lugar do Cebolinha, né? Porque o Flamengo ficou sem opções ali, além do Luiz Araújo, Bruno Henrique. O Flamengo precisa de laterais, na esquerda, para o lugar do Vinha, na direita, provavelmente com a saída iminente do Wesley. E na zaga, como eu já expliquei aqui em vídeos anteriores, o Flamengo não busca ninguém, caso venda Fabrício Bruno, que de fato deve ir para o Rennes, da França, porque entende que tem lá o Léo Ortiz, tem também o Davi Luiz, tem o Léo Pereira, tem o Cleiton, que está já incorporado há muito tempo no time profissional, que é da base, e na base tem ainda o Iago, que é um jogador da seleção sub-20, que tem cercado de uma grande expectativa dentro do Flamengo. Aliás, esse jogador foi aquele que, além do Vitor Hugo, o Southampton pediu para ceder o Alcaraz. Né? Queriam 18 milhões pelo Alcaraz, de repente mudaram, não, além dos 18, queremos dois jogadores. O Flamengo disse não. E o Alcaraz segue nos planos do Flamengo. Nesse sábado, na derrota do Southampton fora de casa para o Newcastle, na primeira rodada do Campeonato Inglês dessa temporada 24-25, o Alcaraz ficou no banco e entrou faltando 9 minutos para o final do tempo normal. Então ele jogou ali 12, 13 minutos, enfim, jogou o final da partida nessa primeira rodada da Premier League. Então foi relacionado pelo técnico Martin Russell no banco de reservas. É um jogador que tem uma certa disponibilidade, mas o Flamengo não pretende elevar a proposta. Pretende negociar, continuar negociando, tentando convencer os ingleses do Southampton a voltar ao pedido anterior, que era cerca de 18 milhões de euros. E aí qual passa a ser o passo seguinte? Acertar a forma de pagamento, esse tipo de coisa, né? Então, o Flamengo não desistiu do Alcaraz, que é a meta para ocupar uma vaga no meio-campo, jogador para o meio-campo, 18 milhões de euros, que é a proposta que fizeram pelo Claudinho e agora transferem, digamos assim, para o Alcaraz. O Flamengo sabe que é difícil, mas ainda tem esperanças de que possa fazer esse negócio com a equipe do Southampton, trazendo o Alcaraz para o futebol, de volta para o futebol sul-americano, ele que foi revelado pelo Racing e vendido para o Southampton no começo do ano passado por 13,7 milhões de euros aproximadamente. Ou seja, seria aí ainda uma margem de lucro para a equipe inglesa, que já lucrou também ao emprestá-lo na segunda metade da temporada que passou para a Juventus da Itália, né, onde ele acabou não permanecendo, embora não tenha se saído tão mal assim, mas o time italiano não quis investir o que pedia a Juventus, o Southampton, que era mais de 40 milhões de euros. É aquela história. Negociar com o europeu é mais caro. Para negociar a volta para o Brasil, eles sabem
que se quiserem pegar alguma grana pelo jogador, vai ter que ser em cifras menores. A Lazio teria ainda interesse no jogador, vejamos se isso vai esquentar ou não, mas o Flamengo ainda continua com uma esperança de contar com o Alcaraz, sabendo que é muito difícil. E o Michael deverá ser anunciado nos próximos dias, pelo que eu apurei na tarde desse sábado, o negócio está muitíssimo bem encaminhado, muita gente já começa a afirmar que já está contratado, eu prefiro um pouco de cautela, respeitando o trabalho dos colegas, mas prefiro esperar um pouquinho, porque pelo que soube, não está ainda assinado, tá? Encaminhado verbalmente. E esse negócio de encaminhado verbalmente é melhor esperar um pouquinho e dar a informação com um pouco mais de segurança. Vai jogar no Flamengo? Muito provavelmente sim, o Michael. Mas ainda não está totalmente fechado o negócio. Faltam pequenos detalhes e esses detalhes vão ser formalizados com os documentos assinados, tudo indica, e aí o Michael joga no Flamengo. Vai ter um elevado salário, certamente, mas o custo não será, pelo que apurei, tão alto como os dirigentes imaginavam, porque o próprio jogador certamente deve ter percebido que dificilmente um clube brasileiro teria condições de pagar aquilo que eventualmente gostaria de receber, né? Mas vai ser muito bem remunerado, não tenha dúvida alguma, esse jogador que volta ao Flamengo, ao que tudo indica, para o transcorrer dessa temporada de 2024. Esse vídeo tem o apoio do Rei do Pitaco. Você dá suas pitacadas à vontade, faz o download do aplicativo, link na descrição e também aqui nesse QR Code que está na sua tela. Lembrando que teremos live nesse domingo, depois de Botafogo e Flamengo. O jogo será às 6h30 da tarde, 18h30. Então, 15, 10 para as 9, estaremos aqui para bater um papo com você sobre esse jogo do Campeonato Brasileiro, que pode valer aí a liderança, né, da competição. Também quero destacar aqui e convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. S1 Live é um canal no YouTube. Toda segunda-feira eu tô lá Na Área, às quintas também, às 11 da manhã. E no programa das segundas, no finalzinho, lá para as 12h30, meio-dia e meia, sempre tem um sorteio de quê? De uma camisa oficial. O ganhador escolhe a camisa, tá? De qualquer clube ou seleção, ele escolhe. Mas quem pode competir por essa camisa? Quem faz parte do Clube de Vantagens da S1 Live. Então você acessa o link na descrição do vídeo e inscreva-se no Clube de Vantagens da S1 Live para concorrer a essa camisa semanalmente e também participar de bolões e tudo mais. E também peço a você, convido você a fazer a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. Legal? Muito bem, também temos aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives, né? O clube de membros do canal, a maneira de você apoiar o youtube.com.br Mauro César, o curso online de jornalismo esportivo. No curso online de jornalismo esportivo, a gente compartilha um pouco da experiência que acumulamos em 40 anos de profissão, quase 41 já. Amigo, o tempo passa. E também o meu blog no UOL Esporte, todo dia, um novo texto sobre futebol no blog do Mauro César, lá no UOL. Legal? E também o nosso parceiro das camisetas, das canecas, Use 360. Lá você encontra muitos produtos bacanas, legais. Use o cupom Mauro para você conseguir aquele desconto maneiro e na tela você vê como não pagar o frete. Legal? É isso, pessoal. Valeu. Saudações.